Meu nome é Rosane Amaral, sou psicóloga e psicoterapeuta, estou nesse canal trazendo algumas histórias que possam refletir coisas do nosso dia a dia. E essa proposta é que, a partir do momento que vocês escutam as histórias, vocês podem guardá-las e vocês podem acioná-las a qualquer momento, e com isso vocês estarão transformando, modificando algumas ações, algumas atitudes que podem melhorar o contexto da vida de cada um. Hoje o tema é sobre diagnóstico, mas mais precisamente sobre autoconhecimento, a falta dele. Quando a gente se conhece, a gente tem condições de discernir sinais em nosso corpo, comportamentos que estamos tendo e, com isso, analisar e corrigir e trazer a resposta certa. No momento que nós não nos conhecemos, nós ficamos à mercê do conhecimento dos outros. E aí surgem palpites, surgem preconceitos, surgem, remédio, direcionado de forma errada e assim por diante. Então, o objetivo seria entender que quando a gente não se conhece, a gente pode chegar, em consequências desastrosas em nossas vidas. E pensando que estamos fazendo certo, E a história de hoje se chama O Rei que Tinha Sede. Era uma vez o rei que tinha sede, mas ele não sabia como se expressar. Então ele chegou até os seus cortesãos e disse, estou com a garganta seca. Então os cortesãos correram e trouxeram para o rei óleo lubrificante, que o rei bebeu, mas aí começou a passar mal. Começou a sentir o estômago enjoado e aí ele comentou sobre o seu mal-estar. Então os cortesãos foram buscar vinagre e deram ao rei o vinagre, que o rei tomou e começou a lacrimejar. Mas até então ele, com todo esse transtorno, com todas essas tentativas, ele sentiu que o que ele tinha era sede. Então ele disse aos cortesãos, olha, eu acho que o que eu tenho é sede. Então os cortesãos foram buscar água de rosas para o rei, porque para os reis se servem água de rosas. E o rei tomou e não adiantou nada, continuou passando mal. Então um conselheiro, que conhecia bastante o rei, chegou até os seus cortesãos e disse, sabe, gente, o que o rei tem é sede e o que ele precisa é de água comum. Naquele momento, o rei, muito ofendido, disse para o seu conselheiro, eu me sinto duplamente ofendido por você. Primeiro, por você querer oferecer para mim água comum. Aos reis não se oferece água comum. E segundo, por você fazer tão pouco caso de uma doença tão séria como a minha. Então, essas coisas acontecem no dia a dia, Quando você não se conhece, você não consegue comunicar o que você tem. E as pessoas vão entender a maneira delas e vão trazer aquilo que elas acham que você está precisando. E mais que isso, não vai resolver. Então, a importância de se conhecer para dar as informações certas, para que você seja atendido, para que você supra as suas necessidades, é fundamental. E para isso, autoconhecimento. Hoje, as pessoas estão cada vez mais olhando para fora
e cada vez menos identificando seus próprios processos psíquicos, não é? E cada vez mais distante de si mesmos e das suas necessidades reais. Então, buscar se conhecer melhor. E como eu faço isso? Como que eu me conheço? Gente, refletindo sobre vocês, sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos. Isso aí, você não precisa ir para a terapia para poder você refletir sobre você mesmo. O que você precisa, ou mesmo, né? O que você precisa é, dia a dia, ficar atento aos fatos que acontecem, ficarem atentos a tudo aquilo que pode, vamos dizer assim, te dar uma informação precisa para que você possa transformar, para que você possa, às vezes, analisar que você está repetindo um padrão, que esse padrão não está sendo, como eu diria, produtivo, não está sendo legal para você, né? Então, busquem se conhecer antes de comunicar suas necessidades. Busquem saber do que vocês realmente precisam, porque não é o outro que vai dizer a você o que você precisa, e sim você dizer o que é que você precisa de uma forma consciente, de uma forma segura, de uma forma que você vai garantir receber o melhor remédio para o que realmente você está precisando.